Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Perini, eu sou médico hematologista e hoje eu estou com o Alan Skarbnik, que é diretor do programa de linfoma e leucemia linfocítica crônica da Novan Health. E a gente vai estar falando um pouco sobre o manejo dos pacientes oncohematológicos em época de pandemia, né? Acho que para começar, Alan, eu queria primeiro te parabenizar e comentar um pouco sobre o paper que vocês acabaram de publicar, que pega um pouco no que a gente vai estar falando, que é sobre tratamento de primeira linha de LLC. Gostaria de comentar um pouco sobre o paper? Em primeiro lugar, obrigado por me receber virtualmente aqui. Sempre um prazer conversar com os amigos do Brasil. A gente acabou de publicar um trabalho que foi apresentado no ASH no ano passado e foi publicado no Lancet na semana passada, sobre a acalabrutinib, que é um outro inibidor de BTK, BTKI de segunda geração, com ou sem obinutuzumab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20, em primeira linha de LLC, para leucemia linfocítica crônica, versus o tratamento de clorambucil mais obinutuzumab por 6 meses. Então, um estudo de 3 braços, ou o paciente recebia acalabrutinib mais obinutuzumab, ou acalabrutinib monoterapia, ou clorambucil mais obinutuzumab, era aberto, randomizado, mas o paciente, o médico sabia o que estava recebendo. Se houvesse progressão de doença no braço controle de clorambucil e obinutuzumab, o paciente podia cruzar para o braço de acalabrutinib monoterapia. E o endpoint primário do estudo era sobrevida de progressão entre os braços. O estudo terminou cedo, porque houve uma diferença significativa na análise de interim. Então, teve um follow-up médio, um segmento médio de 28,3 meses, uma diferença bem significativa entre esses braços. Então, para o braço principal, que era acalabrutinib mais obinutuzumab, houve um hazard ratio de 0,1, quer dizer, teve 90% a mais de chance do paciente não ter progressão ou morte por qualquer causa, recebendo essa combinação, se comparado com o clorambucil e obinutuzumab. E no braço de acalabrutinib monoterapia, foi um hazard ratio de 0,2, ou seja, um 80% de chance de não progredir, de melhora, né, de não progredir ou morrer por qualquer causa, em comparação com o braço controle. O que é interessante nesse estudo, assim, a gente já sabe que BTKI é um tratamento efetivo para LLC, ibrutinib já tem experiência de vários anos. Quando o estudo foi desenvolvido, o estudo começou em 2014, quer dizer, o ibrutinib ainda não tinha aprovação total para todas as linhas, principalmente não para a primeira linha, a não ser que se tinha 17P deletado. Então, muita gente ainda, principalmente na Europa, estava usando o clorambucil e obinutuzumab como tratamento baseado no CLL-11, né, no estudo CLL-11, que mostrou o benefício dessa combinação. Mas o que é interessante, grande parte desse estudo, é tentar refletir uma melhora no que a gente viu nos estudos de mundo real. Depois que o ibrutinib foi publicado e adotado mais amplamente, principalmente nos Estados Unidos, porque aqui existe indicação, aprovação pelo FDA para a primeira linha, para a segunda linha, independente de deleção 17P ou não. Então, o uso de uma terapia oral tem sido bastante importante aqui nos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil é diferente, a aprovação do ibrutinib, mas existe cerca de 30% de taxa de descontinuação da droga devido a efeitos colaterais. Então, existe a atralgia, existe um risco de fibrilação atrial com o ibrutinib, dependendo da faixa etária, pode ser até 15% o risco de fibrilação atrial, que é maior do que a gente viu nos estudos clínicos anteriormente. Risco de sangramento, risco de hematoma, diarreia, outros riscos associados com o medicamento. Então, o que a gente viu com o ibrutinib é que existe um risco maior de descontinuação da droga no mundo real devido a efeitos colaterais. O acalabrutinib é um BTKI de segunda geração e ele é mais específico para a enzima do BTK. O problema do ibrutinib é que ele
ele não só inibe BTK, mas também inibe outras enzimas que são off-target, EGFR, VEGF, ITK. Então, acaba tendo efeito nas plaquetas, em células T, alguns efeitos imunológicos e alguns efeitos colaterais da droga são relacionados a isso. Então, a calcium é uma droga mais limpa, que acaba tendo como alvo mais específico o BTK e, teoricamente, levaria a menos efeitos colaterais. Comparando-se entre os trials, que obviamente não é o ideal assim a ser feito, mas a experiência clínica com a calcium é que parece ser melhor tolerado. Existe um estudo clínico agora sendo encaminhado, já está acontecendo há alguns anos, de acalabrutinib versus ibrutinib, em pacientes com deleção 11q ou 17p recidivados, e esse estudo vai mostrar para a gente realmente qual a tolerabilidade ou o perfil de tolerabilidade das drogas entre si. Mas é uma opção interessante, principalmente para pacientes que têm alguns fatores de risco em que ibrutinib talvez não fosse a melhor ideia. Fora isso, esse é um primeiro estudo que mostrou que a combinação de um BTKI com um anticorpo monoclonal anti-CD20 tem uma vantagem sobre a monoterapia. Se a gente pegar o estudo do Alliance, que foi ibrutinib mais rituximab versus ibrutinib versus bendamustina e rituximab, não houve diferença entre os dois braços de ibrutinib. Aqui é uma análise post-hoc, quer dizer, não foi powered para ter essa análise, mas a gente conseguiu ver dentro das curvas de sobrevida de progressão que houve realmente uma diferença entre a adição do obinutuzumab e o acalabrutinib monoterapia. Não só isso, todos esses outros estudos que usaram agentes mais novos, como ibrutinib e venetoclax, e compararam tanto com clorambucil, com mais obinutuzumab, ou quimioterapia, FCR ou BR, mostraram que no grupo de IGHV mutado não houve diferença. Tanto o Illuminate, que usou ibrutinib mais obinutuzumab, não mostrou diferença comparado com clorambucil ou obinutuzumab também. Aqui, no forest plot desse estudo, houve uma diferença do acalabrutinib mais obinutuzumab versus clorambucil mais obinutuzumab para os pacientes com IGHV mutado. A monoterapia não fez diferença. Eles tiveram o mesmo desfecho. Então, isso é bem interessante, porque o obinutuzumab depende da ação de macrófagos para agir, porque ele induz antibody-dependent cell cytotoxicity, que depende de macrófagos e células T. O ibrutinib, por inibir ITK, ele inibe a ação de macrófagos e células T. A gente sabe que é um imunomodulatório nesse sentido, tanto que é usado para GVHD devido a isso. O acalabrutinib não inibe a ação macrofágica aqui. Então, a gente está postulando que, não havendo essa inibição, o obinutuzumab consegue agir por seu mecanismo de ação direto em relação à combinação com o ibrutinib, que dá uma piorada nesse efeito. Também interessante, aí são hipóteses, obviamente, baseado em estudos pré-clínicos, mas tem que ser corroborados em outros estudos. Mas aqui está trazendo isso para a tona, uma nova terapia que é efetiva, é segura e pode ser utilizada oralmente, obviamente, e como você estava falando, agora a gente está falando na pandemia, né? É uma coisa interessante de ser utilizada. Você vai minimizar o paciente vir para receber infusão dentro da clínica, você consegue fazer coisas à distância, mandar o remédio para casa, fazer laboratório. Aqui a gente tem feito laboratório drive-thru com os pacientes, né? Então, onde se visita via telemedicina, eles fazem drive-thru, eles põem o braço para fora do carro, vem alguém aparelhado para coletar o exame laboratorial e o medicamento é enviado para casa. A gente faz exame telemédico para saber como o paciente está se portando ou não. Então, é bem interessante. E qual que é a sua escolha de terapia em primeira linha, levando em conta para LLC, com tudo que você tem na mão? O que você tem utilizado mais aí nessa época de pandemia? Olha, Guilherme, assim, a gente tem que entender que, obviamente, o câncer não para com a pandemia, né? Então, depende do paciente. Eu não tenho utilizado, fora de um ensaio clínico, eu não tenho utilizado quimioterapia há alguns anos, então BR, FCR,
FCR somente pacientes com GHV mutado, sem outros fatores de risco, e jovens, em que realmente eu quero ter 3 a 6 meses de terapia e ter 10 a 15 anos ou mais de remissão, que existem pacientes que vão passar por isso realmente, mas são poucos, né? Não é a maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, a gente está entre ibrutinib, acalabrutinib com ou sem obinutuzumab e venetoclax com obinutuzumab como primeira linha. Grande vantagem do venetoclax com obinutuzumab é que é uma terapia finita, você trata por 1 ano e depois pode parar. Só que, para pacientes com doença de alto risco, as curvas realmente começam a cair depois do primeiro ano, quando você para a droga. Então, ainda eu não tenho utilizado isso tanto para pacientes com deleção 17P ou mesmo 11Q. Eu prefiro usar um BTKI e continuar com isso. Aí fica entre ibrutinib e acalabrutinib. Minha experiência com acalabrutinib é extremamente positiva. Eu já tratei dezenas de pacientes com o medicamento e a taxa de descontinuação é extremamente baixa. Eu só tive um paciente que tive que parar a acalabrutinib porque teve um rash e que recorria, mas fora isso eu não tive nenhum paciente que eu tive que parar a droga. Então, e o custo é igual aqui. Então, eu tenho preferido usar o acalabrutinib ao invés de ibrutinib. Tá. Com ou sem o anti-CD20 atualmente? Então, atualmente, agora na pandemia, sem o anti-CD20, como eu disse, há um benefício aparente, só que eu acho que o risco-benefício atual não me levaria ao trazer o paciente para ter infusões, principalmente no primeiro mês. 4 infusões no primeiro mês, depois é uma vez por mês. Mas também é uma coisa que você pode começar mais tarde. No estudo, a gente começou o obinutuzumab no 2º mês. Quer dizer, eu posso começar no mês 3, no mês 4, ainda vai ter uma valia disso. Então, é uma coisa que a gente pode postergar. Como no estudo parece ser melhor a combinação, eu prefiro usar o obinutuzumab em geral, mas como eu falei agora, para minimizar o risco de transporte do paciente à exposição, principalmente está num centro de infusão, a gente está decidindo postergar isso. Alan, eu gostaria que você comentasse também uma dúvida que sempre surge, se você tem um paciente que está nessas terapias contínuas e que positiva para COVID, se você está interrompendo, eu sei que você também publicou recentemente alguns dados sobre isso. Queria que você comentasse um pouco qual que é a sua estratégia, seja inibidor de BTK, seja também com venetoclax. Essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta certa ainda. Eu acho que depende muito do paciente, qual o objetivo de tratamento, que doença que o paciente tem. Então, vamos dizer LLC, basicamente, né? Você parar o tratamento com inibidor de BTK, porque, em geral, esses pacientes não têm resposta completa, eles têm resposta parcial. A gente sabe que a gente vai ter um shift no compartimento linfocitário, esses linfócitos vão acabar voltando para os linfonodos, né, quando você tira a inibição, inibe CXCR4, e você corre o risco de ter uma evolução nodal significativa. Os pacientes podem ter febre, depois você para abruptamente o BTKI e pode, na verdade, piorar o quadro. O que a gente publicou agora foi um caso interessante, uma série de casos, mas o caso de um paciente com Waldenström, que foi tratado com ibrutinib, que teve COVID, a gente parou o ibrutinib e ele começou a piorar significativamente quando o ibrutinib foi interrompido e foi entubado, e depois, quando a gente retornou o ibrutinib, estava numa dose mais alta, ele foi entubado em menos de um dia, basicamente, e estava em ar ambiente em 2 dias e foi dispensado. Existe modelos animais mostrando que o uso de inibidor de BTK pode prevenir a progressão de SARA, né, de síndrome de angústia aguda, em pacientes com infecções virais. Isso é baseado no modelo letal de influenza, são dados de Harvard, que contribuíram, né, nesse report. O que acontece, então a gente tem que realmente tentar entender qual é em que ponto da doença do COVID o paciente vai estar, qual é o ponto do tratamento da doença de LLC que o paciente tem e qual é o objetivo, né? Então, se alguém começou a tratar recentemente para LLC porque estava sintomático, eu acho complicado de tirar o remédio e ter o risco disso progredir e acabar sendo pior para o paciente, porque não só isso, quando você tem recidiva de LLC,
suas imunoglobulinas vão baixar, em geral, você vai estar mais imunossuprimido do que com a droga em si, né? Uhum. Esse é uma doença imunossupressora. Sim. Se o paciente está com poucos sintomas, talvez, então vamos abrir 3 estudos agora com inibidor de BTK, especificamente para COVID, não em pacientes com câncer aqui nos Estados Unidos. Pode ser que o inibidor de BTK permita um controle melhor da doença e não progredir para a SARA, para a experiência mais grave do COVID. Então, a gente não sabe. No entanto, o paciente que está tratado há 5 anos, está bem controlado, a carga tumoral é extremamente baixa para ele ser, as contas sanguíneas estão boas, não tem doença linfonodal, está preocupado que pode ser que o ibrutinib ou aquela ibrutinib vai piorar a situação. Se eles forem infectados, eu não vejo muito problema em parar o remédio por uma semana até o paciente melhorar e daí continuar. Mas, enfim, tem que avaliar caso a caso. Infelizmente, é uma coisa que não tem muitos dados até o momento. O que vocês estão fazendo aí? Não, a gente aqui tivemos positivo num paciente com venetoclax. Uhum. E a gente acabou parando por o paciente teve uma evolução bem rápida, e aí precisou ser entubado, poucos dados em relação a esse manejo de venetoclax com o paciente entubado, a gente suspendeu, o paciente recuperou, saiu, foi estubado, está indo para casa agora, a gente retornou venetoclax. Então, acho que a experiência que realmente a gente não tem uma resposta muito embasada para a gente recomendar. Vamos mudar um pouco para linfoma. Você tem mudado algum manejo de paciente em algum subtipo específico de linfoma agressivo, levando em conta o que está acontecendo no momento? Agressivo não. Agressivo tem que ser tratado da forma certa. Linfoma agressivo é aquele negócio, tem que tratar certo da primeira vez, porque quando recidiva começa a ser mais complicado, tem mais resistência à quimioterapia, etc. Para os pacientes com linfoma indolentes, se a gente está conseguindo segurar, porque tem sempre aqueles, estamos ali para começar a terapia, tem indicação, mas dá para segurar 1 mês, dá para segurar 2 meses, a gente está segurando. A gente parou de fazer manutenção com rituximab para esses pacientes no momento, que não aumenta a sobrevida, aumenta a sobrevida de progressão, mas não a sobrevida geral, então acho que interromper um ciclo, 2 meses, não tem muito problema, mas a gente, para os agressivos, eu acho que não tem que mudar o tratamento, não. Você viu que a ASH lançou como se fosse uma FAQ, né, Frequently Asked Questions, e uma das preocupações era de usar bendamustina pela toxicidade imunológica, principalmente baixa de CD4, CD8. Você tem evitado bendamustina nesses pacientes que precisam ou você vem tratando relativamente sem grandes mudanças? Guilherme, eu evito bendamustina como eu evito a praga, não é a minha droga favorita. Em linfomas agressivos eu realmente não uso, ou extremamente raro, só em Hodgkin eu vou combinar com brentuximab e vedotin para a segunda linha, que tem sido meu regime preferido, mas até aí ICE também abaixa a imunidade, não tem muito o que fazer. Mas para os pacientes que têm linfoma indolente, que talvez tenham benefício de bendamustina, eu não estou começando, a não ser que seja extremamente necessário. Mas é bem imunossupressivo. Entre isso e R-CHOP, a minha opinião que o grau de linfodepressão da bendamustina é muito mais importante do que o R-CHOP, mais prolongado. E é um problema com o COVID, porque o COVID a gente sabe que causa linfopenia. E é do mecanismo de replicação viral continuada do COVID, induzir essa linfopenia e desviar o sistema imunológico realmente para atacar o pulmão e outros órgãos. Então, realmente, ficaria preocupado com a bendamustina nesse momento. Mas tem paciente que precisa e não tem muito o que fazer. Em relação ao rituximab ou obinutuzumab para pacientes com linfoma indolente, você tem evitado um ou outro, a aplicação subcutânea para diminuir tempo no hospital? Como que você está fazendo isso? Você mantém R-CHOP, G-CHOP? O que você costuma fazer? Eu não tenho mudado muito o processo aqui. Eu acho que se você está usando rituximab e consegue mudar para subcutâneo, realmente tem que ser feito, porque você minimiza a exposição tanto do paciente quanto da equipe que está trabalhando com o paciente. Então, isso é importante.
Eu uso muito mais o obinutuzumab para LLC do que eu uso para linfoma. Então, realmente tem o estudo Gallium mostrando que tem um benefício usar o obinutuzumab em primeira linha e tem o Gallium em segunda linha também, combinado com quimioterapia para linfoma folicular. Mas, assim, também, se eles receberem R-CHOP, depois manutenção com rituximab, mais para frente também não é uma diferença gritante, não é o que vai mudar realmente a sobrevida do paciente. Se for o caso de minimizar a exposição, eu acho válido nesse momento tentar continuar dessa forma. Eu não acho adequado trocar um regime por outro se o paciente está indo bem no regime. Então, se o paciente está em G-CHOP no terceiro ciclo, eu não vou trocar para R-CHOP nesse momento e vice-versa. Então, mas aqui onde eu moro, em Charlotte, a gente nem tem tantos, tem 1.000 casos na cidade, uma cidade de 1 milhão de pessoas, não é que nem Nova York, que tá a situação está pior, né? Muito pior, ou Detroit, ou Chicago, ou Miami mesmo. Então, a gente tem um pouco mais de flexibilidade em relação a isso. Tá. Só uma outra pergunta em relação à Hodgkin. A gente organizou recomendações da Associação Brasileira de Hematologia. E uma das coisas que teve bastante discussão foi continuar, fazer nessa fase mais aguda a BVD ao invés de BV-AVD, devido à necessidade de menos neutropenia. Você tem utilizado o BV-AVD constantemente? Como que tem sido a sua prática em linfoma de Hodgkin? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu uso bastante BV-AVD ou AAVD, como a gente chama aqui, em pacientes que têm doença mais avançada, né, estágio 3 ou 4, ou que tem alto risco, realmente tem uma diferença ali no PFS desses pacientes. E, obviamente, pacientes mais idosos, em que eu não quero dar bleomicina. O caso da neutropenia, porque com o AVD que está eliminando a bleo, você pode dar Neulasta, não sei como chama no Brasil, de longa duração, PEG. Então a gente consegue dar, a gente dá com todo o ciclo, então a gente nem tem tanta neutropenia, muito pouco neutropenia febril com esse regime. A experiência tem sido bem positiva em relação a isso, porque obviamente com a bleomicina você não pode dar o filgrastim pegilado, devido à toxicidade pulmonar. Da combinação. Então, eu não tenho mudado muito isso, não. Eu não tenho visto tanta neutropenia, principalmente porque existe todo o risco de toxicidade pulmonar com a bleomicina, e eu acho que se a gente consegue ficar longe disso, melhora. Sabendo disso e sabendo das restrições econômicas que existem no Brasil e acesso ao filgrastim pegilado, talvez seja uma diminuição de custo bem significativa usar a BVD em vez de a AVD e usar um approach Rathel, que você tira a bleomicina depois do ciclo 2, se o paciente estiver com DeVille 3 ou melhor. Então, eu acho adequado ainda assim usar isso. São realidades diferentes. Tá. E por fim, transplante autólogo de medula, o que mudou na sua prática em relação, tanto indicação, mas também coisas práticas? Testa todo mundo quando entra? Como que vocês estão fazendo isso? Então, acho que essa pergunta que acabou mais afetando a gente, realmente. Em transplante autólogo de medula para mieloma, a gente não tem feito, a gente parou de fazer. O que a gente faz é, para pacientes que estão indo para o transplante de mieloma, a gente coleta depois de 4 ciclos de indução e guarda, congela, e depois disso, quando essa crise acabar, a gente faz o transplante. Existe dados suficientes para mostrar que fazer transplante alguns meses ou mais cedo não faz tanta diferença. Para linfoma, se é um linfoma agressivo recidivado, tem que mover, não vou ficar esperando porque o linfoma vai recidivar, a gente sabe disso. Mas a gente está testando todo mundo para COVID pelo menos uma semana antes. A gente tem aqui no hospital um teste que sai em 15 minutos de PCR, a gente tem o teste da Abbott que sai super rápido, então mesmo antes de a gente testar no dia antes do paciente entrar, a gente vai ter o resultado rapidamente. A gente está testando mesmo que não tem sintoma. E em breve a gente vai começar a fazer sorologia de IgG para todos os médicos e enfermeiras para saber quem foi exposto ou não, para ter melhor interação com os pacientes. E aí separar um pouco quem não foi exposto e tal. Mas é isso que a gente está fazendo.
Aqui a recomendação também é tentar segurar os mielomas. Tem um outro mieloma com doença um pouco mais refratária que infelizmente tem que ir. Mas realmente linfoma é um pouco complicado. O que a gente tem discutido aqui é talvez para aquele paciente com linfoma T em resposta completa após primeira linha, segurar o transplante, porque os dados são baseados, né, em estudos retrospectivos, não tem uma força tão grande de evidência. E manto, talvez coletar, né, precocemente e segurar esse paciente algum tempo até passar a parte pior. Manto, acho que é a grande discussão, a gente discutiu antes sobre isso. E realmente, assim, se você está usando um regime que tem citarabina de alta dose, eu não vejo nenhum problema em segurar o transplante, fazer o transplante alguns meses. Eu tenho, para os casos que eram um pouco mais graves, eu estava fazendo manutenção com rituximab até chegar no transplante, pelo menos para segurar um pouco de doença mínima residual, se tiver alguma, mas não acho isso estritamente necessário, acho que podem ser monitorados. E dependendo do regime que for utilizado e quantos ciclos, você até talvez não precise do transplante, se usou Ipexevad por mais de 6 ciclos, por exemplo. Se eu não faria o transplante agora, daí eu não faria, manteria com rituximab depois e fazer um monitoramento desses pacientes. Mas aí realmente acho que vai ser paciente a paciente, porque depende da gravidade, da apresentação. E aqui eu acabo fazendo também estudos citogenéticos mesmo em manto, para ter uma ideia um pouco melhor de que paciente precisa do transplante ou não. E células T eu concordo também. Dá para fase 2, o melhor dado que a gente tem é de fase 2. Então acho que dá para segurar sem problema. Bom, Alan, queria te agradecer então aí pelos seus insights. Obviamente é muito importante saber quem está mais no olho do furacão aí. Eu acho que vocês estão tendo uma experiência muito grande que vai ser muito importante para a gente que está começando, né? A gente está aí 2, 3 semanas atrás de vocês. Então, acho que tudo que a gente puder aprender com quem está na nossa frente está valendo. Muito obrigado aí, se cuida, viu? Obrigado, se cuida, lava a mão. Álcool gel? Álcool gel, fica em casa. Beleza, um abração, cara. Valeu.